Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Já sei. Pois é. O que é que isso quer dizer? Pois é. Pois é, nós já falámos disso da outra vez, já são muitos episódios e continuo a gostar muito de estar aqui a conversar contigo. Sim. Esta semana vamos continuar a conversa da semana passada. Pois é, prometemos que íamos começá-la. Temos estado a explorar um bocadinho a conversa que vamos ter agora no nosso grupo de Telegram. Sim. Yeah. Portanto, para quem ainda não se juntou ao grupo do Telegram do Podcast IVM, vale mesmo a pena estar lá. Yeah. É só descarregar a app do Telegram e depois procurar Podcast IVM. E se tiverem dificuldade é só mandar uma mensagem para nós e nós mandamos o link direitinho para se juntarem ao grupo. É uma comunidade, é gratuita e todos os dias nós estamos a colocar perguntas de reflexão e eu tenho estado a partilhar também as lives que tenho feito diariamente. E vamos partilhar mais coisas. E também uma coisa muito interessante que está a acontecer ali no grupo é que está verdadeiramente a transformar-se numa comunidade, porque há pessoas que começam a estabelecer ligações e já há um grupo de partilha que foi formado recentemente e acho que isso é mesmo muito saudável. Sim. E há uma coisa que eu gosto com o Telegram, sabes, da forma que está organizada, é que há um canal e há um grupo de chat. Portanto, podes pertencer aos dois ou não. E podes desligar as notificações, se quiseres, podes ter-las ligadas se quiseres. O que tu estás a dizer é que quem não gosta de receber assim aquelas notificações de chat, de que as pessoas estão a escrever mensagens, nem sequer precisa de estar no chat. Quem só quiser receber aquilo que nós partilhamos do podcast e nosso, basta aderir só ao canal. O que interessa é que se junta a nós na comunidade e depois decide. Está bem. Bom. Eu agrada-me bastante porque foste tu que me falaste na possibilidade de criarmos este canal e eu inicialmente senti alguma resistência. É aquela resistência de mais uma coisa para colocar no telefone. Só que na realidade o Telegram tem-me permitido escapar àquele ruído todo quando eu entro no Facebook ou quando entro no Instagram, que são os canais que eu mais utilizo. Recebo muitas notificações e acabo a ver muitas coisas e o Telegram como é mais como o Messenger ou o WhatsApp, não é? Eu só vou ver as mensagens que as pessoas me enviaram e isso é muito... há muito menos ruído. Não é? Distrai menos e neste caso para quem faz parte da nossa comunidade acho que recebe ali aquilo que interessa, não é? Aquilo que realmente interessa, ou pelo menos aquilo que nós achamos que interessa. Não é? Que talvez sejam coisas ligeiramente diferentes. Não é? Nós recebemos lá no grupo muitos comentários ao episódio da semana passada em que nós falamos sobre relacionamentos. Como é que era? Os dramas dos relacionamentos. Em que falamos sobre o drama dos relacionamentos, não é? Eu comecei por te questionar qual era a tua explicação para o facto das nossas vivências nos relacionamentos tenderem a tornar-se emocionalmente tão intensas. E a conversa andou aí por vários sítios, meteu a teoria do vínculo e tudo. E ficamos com algumas, como é que se diz? Perguntas em aberto, não perguntas em aberto, pontas soltas, coisas para explorarmos. E também surgiram mais algumas perguntas interessantes para que nós podemos explorar. Ok. A tua ideia era respondermos a essas perguntas, temos interligado. A minha ideia é, como sempre, falar contigo e ver o que é que Vamos acontece. ver o que é que dá? Sim. Ok. Olha, mas se calhar antes de entrarmos assim mais na continuação da conversa da semana passada, uma das perguntas que surgiu esta semana que me deixou claramente a pensar foi alguém perguntou qual é a vossa opinião sobre falar dentro de uma relação romântica, falar sobre as nossas relações românticas anteriores. Não é? Isso não se faz, é bom, é mau? O que é que tu achas sobre isso? Sabes que eu agora lembrei-me de... Nós estamos juntos há 22 anos. 84... Ai não, 22. Sim. Há 22 anos. E eu lembro, assim, os primeiros anos de nós estarmos juntos, não dava para falar de relações antigas. Não me lembro nada disso. Quando é que isso foi mesmo há muito tempo?
Mas não dava para falar. Tu não... ficavas cheio de ciúme Sim. só de eu mencionar um ex-namorado. Era ciúme barra desconforto. Eu acho que nem sabia muito bem como lidar com essa informação, o que fazer com ela. Mas, não sentes também que te estavas a comparar? Havia assim uma parte de ti que não é? Uma questão que tem mesmo a ver com a autoestima? Eu acho que fazendo assim uma análise a posteriori, Claro. não é? Ou seja, com aquilo que eu sei agora sobre mim, eu acho que a principal emoção era de insegurança, que era de insegurança. Porque quando, não é? Acho que quando tu me falavas sobre uma relação que tu tinhas anteriormente, acho que podia surgir a cena da comparação. Se calhar estavas a contar alguma coisa que eu não consigo fazer. Mas a insegurança não tem a ver com isto, da insegurança não é? Sim, mas eu acho que tu podes sentir a comparação e dizer, pronto, a Mia está a dizer que tinha um namorado que tinha 1,95 m. Há aqui um fator de comparação. Era mais alto do que eu. Só que se não houver uma insegurança ligada a isso, é só, olha, é o que é, não é? Yeah. Mas eu acho que é a insegurança de, então se calhar a Mia prefere isto. Se calhar a Mia gostava mais de estar com aquela pessoa. É nesse sentido que eu estava a pensar. Se calhar a Mia quer uma coisa que eu não lhe posso dar. Se os outros namorados sempre eram mais altos do que eu, não é? Sim, ou outra coisa qualquer, não é? Outra coisa qualquer. E também uma coisa que me lembro era que tu falavas-me sobre essas relações e às vezes eu criava imagens na minha cabeça sobre como é que essa pessoa era, ou como é que vocês eram juntos, e é tão nítido que eram só construções minhas, porque como eu não me sentia muito à vontade com isso, eu nem te fazia grandes perguntas. Olha, descreve-me como é que essa pessoa era, ou fala-me do que é que tu realmente gostavas nessa pessoa, ou como é que tu te sentes agora em relação a essa pessoa, que são, acho que, perguntas normais para fazer quando tu estás curioso em relação a alguma coisa. Só que se a curiosidade vem acompanhada de insegurança, muitas vezes pode surgir aquela tal história do mais vale não saber. E portanto, daí a pergunta que... Então, voltando aqui à pergunta, o que é que eu sinto que se deve ou não falar? Isso. Eu vou dizer o que eu acho sobre o que é que se, por um lado, não se deve falar. Que é sobre aquilo que não tem a ver comigo na relação com aquela pessoa, não é? Porque aquela pessoa não está cá para falar sobre si. Okay. Não é? Estou aqui a questionar mais uma vertente mais ética. Não é? Imagina, aquela pessoa se calhar tinha umas particularidades da sua vida que nada tinha a ver comigo, portanto, será que vou partilhar isso com outra pessoa ainda? Estás a perceber onde quero chegar? Acho que se eu não tiver permissão de partilhar isso, claro que eu também não sou terapeuta, portanto eu não estou a quebrar aqui nenhum sigilo, mas acho que é uma coisa a questionarmos. Uma coisa é nós estarmos 22 anos juntos e tu ter uma confiança em mim que se calhar não tiveste nos primeiros 2 meses. Certo. Não é? Portanto, quando é que eu conto essas coisas também? Olha, E se não são relevantes para a relação em si, estou a confundir-te. Estás-me a deixar um bocado confuso porque nós há uns meses fizemos um episódio onde falamos um bocadinho sobre um filme que nós tínhamos visto. Né? Onde, como é que se chamava o filme? Não me lembro, mas era aquele filme onde colocaram os Nada a telemóveis. esconder. Nada a esconder. Nada a esconder. Sim, Era sim, aquele sim. que colocavam os telemóveis em cima da mesa e brincavam com a ideia de se tocar tens que atender e tens que, se houver uma mensagem toda a gente vai ler, etc, etc. E nós falamos aqui um bocadinho sobre a ideia de, num relacionamento, o que é que significa tu guardares coisas para ti, teres as coisas bloqueadas e não te sentires à vontade com outra pessoa. E nós recebemos muitos comentários, muitas pessoas a dizer, olha, é mesmo assim que eu vivo a minha relação, mas também recebemos muitos comentários do género, eu acho que as pessoas devem ter a sua privacidade e eu nunca iria ver o telemóvel do meu marido ou da minha mulher, por isso o meu também está bloqueado, porque eu sei que ele também não vai ver. Quase como... Mas não tenho nada a esconder. Eu não tenho nada a esconder, mas não quero que ninguém veja. Não é? O que é assim...
é um bocado paradoxal, não é? E também, às vezes, às vezes pode ser uma estratégia mental para fugir à verdadeira questão, que é tu perguntas-me, Pedro, tu tens alguma coisa a esconder? E eu digo, eu acho que ninguém deve mexer nas minhas coisas. Ok, não foi isso que tu me perguntaste, não é? E acho que algumas pessoas fugiram um bocadinho à questão, Certo, que é, certo. tens ou não tens coisas a esconder? E depois há outra questão, que é se eu consigo construir uma relação agradável e equilibrada, sendo a ver as coisas do outro. Isso é outra questão, não é? Parece-me um bocado que o sítio, pelo menos para onde eu fui mentalmente com essa discussão, é o que é aqui relevante é se eu sinto que tenho alguma coisa a esconder. Certo. Okay? Se calhar há um aspecto qualquer da minha vida... Mas falámos disso no outro episódio certo, também. se calhar há um aspecto qualquer da minha vida que eu nunca partilhei contigo, mas não é, eu não sinto que tenho nada a esconder, simplesmente não lhe dou importância, ou não foi relevante, ou nunca se proporcionou falar sobre isso. Que é diferente de, em algum momento, eu dizer assim, espera aí, isto aqui é melhor estar calado, não é? Ou não vou dizer nada sobre isto. E eu acho que isso é, pensando aí nessa questão das relações amorosas, uma coisa é, olha, Mia, eu nunca te contei nada sobre uma pessoa com quem tive um relacionamento porque não tem relevância, nem me lembrei disso. Mas não achas que mesmo essa expressão não tem relevância? Não tem relevância. Sim, mas não tem relevância ao ponto de nunca tinha pensado nisso. Percebes? Sei lá, tu dizes-me assim, então tu tinhas uma namorada que era do Benfica. E eu digo, olha, por acaso era. Não tem relevância no sentido, nunca me iria lembrar-te e dizer, olha, uma coisa muito importante. Okay? É nesse sentido que eu estou a dizer. Como não tem relevância, eu nunca pensei nisso, nunca me ocorreu falar sobre isso, que é diferente. Quando nós temos alguma coisa a esconder, a coisa que temos a esconder ocorre-nos. Eu sei que tenho alguma coisa a esconder porque penso nela. Não é? Eu penso numa coisa e fico calado. Ou penso numa coisa e muda a conversa. É isso que é o esconder. E eu acho que quando estávamos a falar aqui eu não preciso de iniciar uma relação com alguém e dizer assim, olha... Vamos falar... Agora tenho aqui uma lista de 23 páginas que preciso partilhar contigo, ok? Todas as relações que eu tive e as coisas que eu considero relevantes dentro de cada relação. Okay? Isto parece... Mas é isso que eu queria dizer. Aquilo que é relevante para esta relação. Sim. Não é? Aquilo Sim. que é... Coisas que aconteceram. Sendo que mesmo o que é relevante é mutável. Se calhar uma coisa que tu dizes, agora não vou estar aqui a partilhar com o Pedro com pormenor como é que eu me relacionava com estas pessoas. Mas se de repente eu te perguntar, quer dizer que isso passa a ser relevante. Ou se eu disser, olha, eu gostava muito de saber. Eu acho que é... Sabes que a área que eu acho que principalmente isso interessa às pessoas? É na área sexual, na sexualidade, no ato sexual em si, não é? O que fizeste ou não fizeste com outra pessoa, ou, não é? O que é que viveram juntos nessa área da vossa relação. Acho que surge muitas vezes aí, porque isto é um tema muito difícil para partilhares para muitas pessoas, com o atual companheiro, não é? Ou se imagina, tu vens ter comigo e dizes assim, eu gostava de experimentar fazer X. Sim. Tu já fizeste? E eu, se calhar é uma coisa que não é assim tão normal, e se calhar já fiz, mas não te quero magoar e digo que não. Sim. Mas aí é uma coisa a esconder, não é? Na última conversa nós começamos a ir a afunilar a conversa para a questão da honestidade radical. Exato. Não é? E portanto isso aí entra em conflito com a ideia de honestidade radical. Não é? Nós também propusemos que honestidade radical não é comunicar à bruta, sem enquadramento, tudo aquilo que nos vem à cabeça. Claro. Mas deixa-me utilizar o Sim. que é que eu falo, para ligar aquilo que eu disse antes. O que interessa ali partilhar, para mim, é como é que aquilo foi para mim. Porque é que eu quis fazer aquilo, porque é que eu não quis fazer, se foi isso, como é que me senti, e não preciso de falar sobre pormenores sobre a outra pessoa. Não é isso que interessa nesta relação em que estamos agora, não é? Olha, já experimentei e não gostei, mas se calhar podemos experimentar outra vez, ou gostei muito. Mas a razão pela qual, eu estou aí a ver duas razões diferentes para tu não partilhares esses detalhes, porque, por exemplo, se estamos a falar de sexo, as pessoas com quem nós fizemos sexo, quer dizer, é relevante o facto de estar lá uma pessoa, não é? Exato. E aquela pessoa especificamente, claro que tem uma relevância. Acho que aí tu estavas a falar de manteres um certo
Respeito pela outra pessoa, acho eu, pela sim. privacidade e intimidade da outra pessoa. Sim, ok, porque eu não estou com aquela outra pessoa, portanto não faz muito sentido tu estás a detalhar, olha, ele fez isto e fez assim, Não, isso é mais fofoquice. e cheirava desta forma, e Yeah. depois não sei o quê, ok, isso parece não ser relevante e parece que estás a dar informação sobre a outra pessoa, estás a expor demasiado a Sim. outra pessoa. Exato. Quando a outra pessoa não fez propriamente um pacto contigo em que, depois conta tudo o que acontecer, não é? Só que há aqui uma outra questão, que isso pode ser uma razão para tu não contares assim abertamente todas as coisas, a não ser que eu comece a mostrar-te que isso é muito importante para mim. Certo, Mas, que é outra mas há outra barreira que é uma barreira também muito comum, que não tem a ver com o terceiro, tem a ver com a pessoa com que tu estás agora, que é Yeah. tu achas que Ela não vai conseguir lidar com ele isso. não vai conseguir lidar com isto, ele vai ter ciúme, ele vai se sentir inseguro, ele vai ficar zangado, ele vai Yeah. ficar chateado, não é? Acho que essas são duas razões diferentes, Certo. não é? Quando nós falamos de honestidade A radical, segunda razão é que podemos começar a questionar mais. estamos mais aqui a falar desta segunda questão, não é? Certo. Que é quando eu não te conto uma coisa por causa do impacto que eu acho que isso tem na nossa relação. E a nossa proposta, que eu acho que até as conversas que durante esta semana tivemos sobre este assunto, é que o facto de eu não te contar é mais relevante do que a coisa que eu não te estou a contar em si. Exatamente. Não é? Porque a coisa que eu não te estou a contar em si tem a ver com uma memória, com uma experiência qualquer que eu tive. Mas o facto de eu não te contar tem a ver com a nossa relação. Tem a ver com a forma como nós nos relacionamos. Não é? Mas então eu acho que isso pode começar por outro sítio. Se calhar não vou começar por contar isso, mas posso começar por contar outras coisas e ter outro tipo de conversas e fazer outro tipo de perguntas. E também podemos conversar diretamente sobre isto, Yeah. que é conversar sobre isso. o à vontade que nós temos em partilhar coisas antes de partilharmos as coisas em si. não é? De eu te dizer, olha, sabes, é muito curioso, que eu sinto que às vezes há coisas que eu gostava de contar, mas tenho receio por causa disto. O quê? Que coisas são essas? O que é que tu andas a fazer? Yeah. Mas parece ser assim parece ser algo constante essas coisas terem a ver com sexo. Essas coisas ficam escondidas. Pode haver outras coisas, tem a ver com dinheiro, tem a ver com, sei lá. Mas foi por isso que eu levantei isso, porque quando eu começo a pensar nestas conversas ou coisas que as pessoas me partilharam Muitas comigo, vezes isso muito... acaba nessa Porquê? área. Porque é uma área... Aliás, é isso que interessa mais, se calhar, Sim. também. Porque Mas mas então, porque é uma área onde mais facilmente nos sentimos inseguros, ou nos sentimos Acho que comparados, ou sentimos... É isso? eu acho que Achas sim. que essa é a principal? Acho que sim, e insuficientes, e acho que como é uma parte, não é? É a parte mais íntima, ou pelo menos é considerada a mais íntima. Sim. Há muitas pessoas que não querem que a pessoa que mais amam Sim. tenha a mesma intimidade com outras pessoas. Sim. Não é? Ou seja, o que tu estás a dizer é que para a maior parte das pessoas é mais fácil lidar com comentários do género. Pois tu não gostas muito de cozinhar. O meu ex-namorado adorava cozinhar. Ele fazia muito bem isto ou aquilo. É mais fácil lidar com isso, que é tipo, whatever, mas é menos fácil. Acho que algumas pessoas também se chateiam com Também isso. eu quero chateado. Mas estás a dizer que talvez seja menos fácil lidar com o meu ex-namorado fazia-me sexo oral e era mesmo muito bom. Exato. Era muito melhor do que quando tu fazes. Yeah. Porquê? Porque isso liga diretamente com... Eu acho que antes tinha mais dificuldade em entender isto, mas desde que há uns anos tu começaste imagina, olha, falar mais sobre a sim. autoestima, eu percebi que o que está na base disto é a autoestima. Claro. É eu achar que tenho menos valor Mas deixa-me utilizar ali o teu exemplo outra vez. Por exemplo, olha, o meu namorado fazia um chili vegetariano espetacular. E, olha, ele fazia isto, isto e aquilo. Certo. E tu te calhas, olha, também vou experimentar, não é? Mas daí a dizer, utilizando aqui o exemplo do sexo oral, eu dizer-te, olha, e ele fazia isto, depois fazia aquilo, e a língua, e os dedos, e não sei o quê. Quem é que tem estas conversas? Mas essas não é? Porque se nós não tivermos a questão da autoestima em jogo, ou seja, o meu valor não está em jogo. Porque se eu for totalmente frio em relação a isto... Tu dizias, conta-me tudo o que queres saber. Porque agora tive aqui um insight. Se eu for totalmente frio em relação a isto, por exemplo, há coisas que eu gosto de fazer. Gosto de correr, não é? Mas quantas pessoas
correm melhor do que eu no mundo. Correm melhor porque correm mais rápido, ou aguentam mais tempo, ou têm melhor tempo. Não sei, deve tender para milhares de milhões, não é? Sei lá, eu gosto de cozinhar, mas quantas pessoas cozinham melhor do que eu? Pá, milhares de milhões, não é? Portanto, eu gosto de fazer sexo, mas quantas pessoas terão a capacidade de fazer sexo melhor do que eu? Ou praticar certos atos sexuais melhor do que eu? Pá, deve tender para milhares de milhões, não é? Porque é que de repente eu fico muito surpreendido ou fico muito magoado por outra pessoa ter tido uma experiência com alguém e nós até estou a pensar na cautela que temos assim. Não, eu não fazia não, mas contigo é diferente. Contigo é muito. Não, porque há outra. Não, porque eu estou. Sabes, aqui é mais emoções. Eu estou apaixonado, não é só isso que interessa. E porquê é que não podemos falar disso diretamente e dizer assim: olha, eu tinha um namorado, eu tinha uma namorada com que fazia isto ou fazia aquilo e gostava muito. Olha, contigo tenho muita dificuldade em ter orgasmos, mas com o meu namorado anterior era 3 e 4 em cada noite. E se nós não tivermos a cena da autoestima ligada, se não tiver em jogo, nós vamos ficar só curiosos. Então fala-me sobre isso. Eu também quero. Como é que fazias? Quero-te proporcionar isso. Sim, e quero aprender, não é? Quero aprender. Que é o que nós... Eu noto isso com... Agora dei o exemplo da cozinha. Nos últimos dias tenho esforçaste. Nos últimos dias tenho isso. Mas, por exemplo, eu vou à casa de alguém e alguém está a cozinhar e cheira bem e nós comemos e é agradável. Como eu não gosto muito de cozinhar, eu nem me lembro de dizer assim, olha, mas como é que tu fizeste? Ou explica-me, ou dá uma receita, onde é que tu viste? Mas como é que mas porque é que tem esta textura? Eu não faço essas perguntas porque isso não me interessa, não é? Portanto, se eu levar o mesmo desinteresse para a área do sexo ou para a área das relações, dos relacionamentos, eu também não vou... alguém tem uma relação muito fixe, quero lá saber disso. Ou a minha própria companheira está-me a dizer, olha, isto correu mesmo bem, ou eu gosto mesmo disto, ou eu vi uma coisa. Não quero saber, então... Eu sou eu e não quero... Então é porque eu não tenho um real interesse no desenvolvimento do relacionamento, do aspecto da intimidade física ou noutro aspecto qualquer do relacionamento. Caso contrário, eu vou ficar muito interessado sobre isto, não é? Se tu chegas a casa e me dizes, olha... comi um bolo de chocolate absolutamente maravilhoso. Adorei. Se eu gostar de cozinhar e, por exemplo, gosto de fazer bolos... Arranjaste a receita? Fala-me sobre isso, porque eu também quero proporcionar-te isso. Não é? Agora, se eu não tiver assim muito interesse nisso, vou dizer, whatever, quando quiseres um bolo de chocolate, vai lá comer outra vez a esse sítio, não é? E às vezes parece que este medo que nós temos da comparação e a insegurança que isto desperta e o confronto com a nossa autoestima é o que faz com que nós não queiramos saber os detalhes. Essa é a minha conclusão aqui da conversa. Sim, estou perfeitamente de acordo contigo. Eu acho que a autoestima é que determina o grau em que nós conseguimos lidar com esta honestidade. Não é? O quanto mais precisar de trabalhar a minha autoestima, mais dificuldade eu vou ter com a honestidade radical. Não é? Portanto, Diz outra vez, quanto mais... O que é que eu disse? Quanto mais precisar de trabalhar a minha autoestima, mais dificuldade vou ter em lidar com a honestidade radical. Mas vou ter só dificuldade em lidar com a honestidade radical do outro, também com a minha honestidade radical. Sim, quanto mais dificuldade vou ter em ser radicalmente honesta. Sim. Mas em ser, mas também em receber. Não é? As duas coisas. Porque quando tu fores radicalmente honesta, se eu tiver se a minha autoestima for débil, não for muito saudável, tudo o que tu me dizes, eu traduzo em falta de valor, em insuficiência da minha parte. E quando me estou a preparar para te contar uma coisa e depois não conto, ou seja, não pratico a honestidade radical, estou a fazer... É a mesma coisa. Eu acho que se te disser e tu vais ficar chateada, e vais ficar zangada e não vais entender. E depois... Exatamente. E esse medo das consequências... O medo do julgamento. O medo de haver umas consequências bem sérias. Mas é engraçado, porque sabes que eu antes de eu começar a refletir mais sobre isto, eu achava que havia umas pessoas que eram assim, tipo, muito autoconfiantes. Eu na altura não percebia a diferença entre autoconfiança e autoestima, ok? Achava que era tudo igual.
E então havia umas pessoas assim muito autoconfiantes que estavam na sua, pá, viviam a sua vida, faziam o que queriam, pá, e eu conto o que me apetecer. Yeah. Pá, conto à minha mulher o que me apetecer, se quiser aldrabo, não aldrabo, Yeah. conto, não conto, e posso contar as coisas, e eu conto o que me apetecer. E eu olhava para estas pessoas e via até uma certa força mental, que é, eu estou em controle, eu conto o que me apetece. E foi só quando eu comecei a trabalhar como coach e comecei às vezes a ter conversas com estas pessoas, mas em que elas se podiam abrir e falar-me um bocadinho mais sobre o que estava a acontecer lá dentro, que eu descobri que engraçado, o que está lá dentro não é nada do que eu esperava, não é nada desta força mental. É um medo constante que me descubram como eu realmente sou. Então estou sempre a jogar este jogo de fazer de conta ou de contar só o que me apetece. Sim, isto que estamos a falar aqui agora, requer uma capacidade de se vulnerabilizar muito grande. Certo. É? Porque e vulnerabilidade não é ser fraco, mas sem te saberes vulnerabilizar não consegues ser radicalmente honesto. Certo. Não é? É obrigatório essa vulnerabilidade. E também, acho que é Brené Brown que diz isso, que as outras pessoas também de alguma forma têm que merecer essa tua vulnerabilidade. Não é preciso aqui, nós estamos aqui a falar daquelas relações que mais interessam em primeiro lugar, não é? Sim. Eu acho que especificamente estamos a falar de relações românticas. Sim. Mas acho que a vulnerabilidade aqui nessa relação da proximidade e é fundamental. Porque senão, sem essa vulnerabilidade, estamos obrigatoriamente a utilizar máscaras. Acho que essa vulnerabilidade também vem acompanhada de um prescindir da ideia de que eu sou o máximo, de que eu sou um espetáculo, de que eu sou perfeito, não é? Porque esta vulnerabilidade é o contacto direto com aquilo que eu fiz e que, olha, agora pensando nisso, não foi assim muito bem feito, ou isto é que eu quero, sim, isto eu não quero. Certo. Às vezes ser vulnerável tem só a ver com a capacidade, olha, vamos voltar à questão do sexo. De eu conseguir dizer o que quero, o que não quero, o que gosto, o que não gosto. Só isso, Sim. não é? É preciso ser vulnerável, é preciso conseguir ser mesmo honesto e muitas vezes é preciso a autoestima para ter essa coragem necessária para dizer. A razão número 1 que as pessoas normalmente apontam perante mim, quando nós estamos a ter conversas sobre isto, para não praticarem a honestidade radical, agora podemos falar do sexo, mas estamos a falar Sim. de uma forma geral dentro do relacionamento romântico. A razão número 1 para não ser radicalmente honesta é o outro. Ela nunca conseguiria lidar com isso, ele não vai entender, ela é uma pessoa muito difícil, ele é um tipo agressivo. É o outro. Mas aqui a proposta que tu tens feito é que o problema não é a reação do outro, o problema é eu não me sentir capaz de lidar com a reação do outro. Ou seja, tem outra vez a ver sobre mim. E também de perceber que o outro tem sempre direito à sua reação. Sim. Mas isso também pode ser um argumento para, não vou contar isto à Mia, porque a Mia vai ficar cheia de ciúmes e, portanto, eu não quero que a Mia lide com ciúmes. Isto seria o primeiro nível. Portanto, a razão número 1 é a Mia e as suas reações. Mas depois eu até posso dizer, ok, o problema não é a Mia ter ciúmes, o problema é que depois eu fico chateado com isso e fico-me a sentir mal, não sei o quê. Ok, eu sei que sou eu, mas então é melhor não dizer nada. Não é? E eu utilizo e protejo-me. Só que acho que quando nós estamos a levar a nossa conversa, é que esta proteção ela é muito ficcional, porque eu na realidade não estou nada protegido, porque não há proteção melhor do que estar tranquilo, descansado, sem estar em busca de onde é que estão as minhas barreiras, onde é que estão os meus escudos, o que é que eu posso contar, o que é que eu não posso contar. Sim, e sabes que nós no grupo, no Telegram, perguntamos o que é que era mais importante numa relação. Numa relação romântica. Tinha lá imensas propostas espetaculares. Eu gostava de resumir em uma palavra. Depois estive a pensar nisso, a ver, que é conexão. Porque quanto mais conexão nós tivermos, mais seguros sentimos-nos quando não estamos juntos. Ok. Não é? Quanto mais conexão tu e eu tivermos,
mais seguros nos sentirmos em todas as outras situações da vida. E conseguimos ter uma conexão mesmo robusta sem honestidade radical? Não, é essa a Ok. questão. Não, É. eu acredito que não. Sim. Não é? E para eu me sentir. Porque esta conexão é que me ajuda, esta conexão, e depois podemos outra vez a voltar aqui à questão da autoestima, não é? Mas ela é que me protege contra os ciúmes. Não é? Sim. E para poder haver essa conexão, eu tenho que poder partilhar quem eu sou e tenho que conseguir e ter abertura para responder às perguntas que a outra pessoa me faz. Eu acho que quem já teve vários relacionamentos românticos, onde em pelo menos um sentiu que realmente havia uma honestidade radical, acho que entende aquilo de que nós estamos a falar. Entende que não há proteção maior, nem há solidez maior, nem há bem-estar maior do que o poder usufruir disso. O poder usufruir de não há barreiras, não há máscaras, não há segredos, não há medos, não há insegurança. Essas coisas não estão lá. Yeah. O que não quer dizer que é tudo sempre lindo e maravilhoso, não é? Não. Ainda hoje de manhã eu hoje de manhã saí de casa e fui correr porque estava a ficar um bocadinho farto de aturar. Sim. Sim. Eu precisava de um husband sitter. Sim, e tu também devias estar um bocadinho farta de maturar A nossa filha- porque achaste uma ótima ideia eu ir correr e Eu desaparecer. pensei que fui eu que te mandei correr para essa sensação Não, que eu a vivi. ideia foi minha, mas acho que se eu não o tivesse feito, ias acabar a mandar. Portanto, não quer dizer que as coisas vão ser sempre idílicas e mágicas e maravilhosas e cheias de coraçõezinhos e purpurinas, não é? Não. Mas Mas se há essa Sim. conexão, sim, não é? Vai obrigatoriamente sempre vai haver momentos de quebra de conexão, mas a reconexão é muito rápida. É muito rápida. sim. Porque temos essa base, não é? Sim. É quase como se tu estiveres conectado à outra pessoa por um fio, se esse fio partir, não é? Há um afastamento e depois é difícil, tens que fazer muita coisa para tornar e instalar um fiozinho. Sim, vais reatar o fio Sim, e vai não é? ser ali Pronto. um nó, não é? Se tu estiveres ligado a outra pessoa por 200 fios, se 3 ou 4 partirem, tu continuas ali muito conectada com a pessoa e é relativamente fácil depois até amarrar os outros que se partiram. Certo. Não é? É com muito menos É esforço. uma boa metáfora essa. Sim. Olha, nós começamos a falar aqui sobre relações românticas, sobre sexo, e uma das coisas que já várias vezes nos pediram, principalmente quando nós entramos aqui nas nossas conversas mais no domínio dos relacionamentos, foi que nós falássemos aqui um bocadinho sobre relações não monogâmicas. E tornou a acontecer agora com este episódio. Há pessoas que estão cheias de vontade de... Pois é. Eu não sei se estão cheias de vontade de nos ouvir a nós a falar sobre isso. Acho que estão, no geral, cheias de vontade de ouvir falar sobre isso. Não é? Yeah. Porque nós continuamos nós vivemos num paradigma que continua a ser claramente o paradigma da relação monogâmica. Quebramos ligeiramente o paradigma da relação monogâmica heterossexual como sendo a norma, não é? E acho que claro que há pessoas que são homossexuais podem discordar um bocadinho de continua a haver discriminação, Claro. mas ainda assim acho que num número... Há uma... Sim. num período relativamente curto de tempo conseguimos trazer isso um bocadinho para dentro da norma. Acho que sim. Mas a norma continua a ser monogâmica, ou seja, 2 pessoas. E eu acho que este interesse que há em ouvir falar sobre isto vem do pouco que se continua a falar sobre isto, não é? No outro dia eu estava a perguntar estava a pedir a uma terapeuta para me dar algumas sugestões fiz isso, aliás, com vários terapeutas, sugestões de livros, de documentação, de palestras em português sobre não monogamia. Sim. Para passar a um cliente que me tinha feito perguntas sobre isso. E há mesmo muito pouca coisa, não é? As grandes referências são autores que nem sequer estão traduzidos e são algumas séries e alguma ficção que existe também onde se aborda isso. Como é que isto se liga com a honestidade radical? Pois,
primeiro liga-se com honestidade radical no sentido de conseguirmos começar a falar sobre isso e o que pensamos sobre isso, os receios que temos ou a curiosidade que temos, não é? Eu sei que há uma pessoa lá no grupo escreveu para falarmos da monogamia versus poligamia. Ok. Portanto, eu não diria que a poligamia é o oposto da monogamia. Não, o oposto seria não monogamia. não monogamia, não é? Que eu sim. acho que tem tantos, porque poligamia é aquela ideia não é, daquela seita onde o homem tem não sei quantas mulheres. Poligamia, isso é poligamia. Ou uma mulher com vários homens. Isso é poligamia. Eventualmente podíamos utilizar o termo poliamor, não é? Que pode haver uma relação no núcleo, uma relação primária e outras relações. Há tantas constelações diferentes que se pode fazer isso. Podemos falar em relações abertas. Sim, mas acho que é o mais fácil para resumir tudo que não é monogamia é não monogamia. Sim. E acho que em primeiro lugar é uma discussão uma conversa, um diálogo muito, muito giro para se ter, e acho que podemos descobrir muito sobre Tem um grande obstáculo, que é sempre que tu estás dentro de um paradigma, tu tens dificuldade em ter conversas que estão fora do paradigma, porque elas continuam a ser lidas ou avaliadas à luz do paradigma. Ou seja, claro. Se tu tens um paradigma que te diz aquilo que está certo e aquilo que é verdadeiro amor é uma relação a dois. Yeah. Se este é o paradigma, se eu te perguntar, então e o que é que tu achas de uma relação a 3? Ou o que é que tu achas de uma relação a 2, onde cada um deles tem liberdade para se relacionar com outras pessoas? Se eu continuar à luz do paradigma, vou dizer, olha, ou vou dizer que está errado de uma forma geral, não está certo, ou então vou dizer, isso significa que essas pessoas não têm uma relação... Devem ter um problema não têm que compensar com sim, outras não têm relações. uma relação de amor profundo, porque se tivessem uma relação de amor profundo, é isso que o paradigma nos diz, chegavam uma para a outra. E uma autora que eu li e ouvi bastante por sugestão tua é Esther Perel, de quem Esther Perel, sim, nós acho que já falamos era aqui terapeuta de casal, Sim. ela é belga, mas mora nos Estados Unidos. Sim, já mencionamos aqui. Já às vezes. E eu lembro que uma vez estava a ouvir a Esther Perel a falar sobre a loucura que é eu querer ser tudo para ti. Ou eu querer ser tudo para outra pessoa. Portanto, eu quero ser o amigo, o amante, o confidente, o protetor, não é? Sou o incentivador, sou tudo para a outra pessoa. Não é? E como isso coloca uma pressão sobre mim que é logo à partida desajustada, não é? Tipo, não faz sentido, não é? Como é que eu posso ser todas essas coisas para outra pessoa? Porque se eu não for todas essas coisas para outra pessoa, quer dizer que algo está mal. Yeah. Quer dizer que eu não sou realmente o parceiro certo para aquela pessoa, ou que a outra pessoa não me ama realmente se ela for buscar alguma destas coisas noutras pessoas. Não é? E isso é mesmo uma loucura, só que lá está, como é um paradigma... Nós, quando estamos dentro de um paradigma, temos dificuldade em questioná-lo, não é? Yeah. Eu no outro dia estava a brincar contigo, a falar daquela história, não é? Do peixe que vai... Na água. Um peixe mais velho que está a nadar e vê dois peixinhos mais jovens e diz, estão a gostar da água? E eles olham para o outro e dizem, qual água? Yeah. Não é? Porque quando nós estamos dentro de um paradigma, nós não entendemos que estamos dentro de um paradigma, nós simplesmente achamos que as coisas são assim. Yeah. E eu acho que isso é mesmo um grande desafio. É um dos desafios que o facto de nem se considerar o que é que está para lá do paradigma leva a que muitas relações muito interessantes, bonitas e relações que podem florescer, elas terminam porque dentro do paradigma elas deixam de fazer sentido. Certo. Não é? Que é, eu não consigo suportar o facto de a outra pessoa procurar a satisfação de algumas necessidades fora da relação a dois, e nem sequer estamos só a falar de sexo, não é? Estamos a falar de muitas outras coisas. A necessidade, por exemplo, de ter, olha... Mas eu não consigo suportar isso... Por causa da tal cena da autoestima. Por causa da tal cena da autoestima e essa autoestima dentro do tal paradigma que estavas a referir. A autoestima e esta programação. Esta programação, não é? Aliás, assim, de alguns casos que eu tenho acompanhado ao longo do tempo, até de pessoas que são conhecidas, não é?
uma série de pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, que assumiram, ou A não assumem, ou assumiram monogamia. relações não monogâmicas. E tu vais ver o que é que pessoas que nem sequer as conhecem vão às redes sociais e dizem, obviamente estas pessoas não se amam, obviamente não sentem amor uma pela outra. Porque se sentissem, não é? Então não tinham nenhum tipo de interesse em outras pessoas. Claro. E isso é o paradigma a falar, é a tal cerca, a tal cercadura mental a falar e que nos oprime. E é tão engraçado porque nós olhamos para os números, olhamos para as estatísticas e olhamos para as conversas que temos uns com os outros, não é? E percebemos que este paradigma Está a começar a ser questionado, não é? Não, este paradigma sempre foi questionado, porque se o Não, paradigma... foi quebrado, não sei se foi muito questionado. Sim, ele sempre foi quebrado, não é? Sim, acho que tem sido constantemente provado que é um paradigma que tem grandes falhas. Tem grandes falhas. Funciona para alguns, mas para outros não. Sim. Lembro-me de, há uns tempos, ter assistido a uma palestra na net, acho que era num TEDx, em que o palestrante estava precisamente a falar sobre não monogamia, mas ele inicialmente falou sobre monogamia. E ele disse, como é que tu te sentias se eu te dissesse, olha, tenho uma tecnologia para te apresentar, é uma tecnologia que em 70% dos casos não funciona, e nos outros 30% nós não sabemos se funciona completamente ou... ok, agora quero que invistas, queres? Não, é? Não, isso é uma tecnologia terrível. Yeah. Só que se nunca te tiverem falado das outras tecnologias, das outras opções, ou simplesmente te tiverem dito qualquer coisa fora disto está errado, está moralmente errado, Yeah. ou às vezes nem é o moralmente errado, mas é o quer dizer que tu algo está errado. Sim, e que é inferior. É inferior. O facto de tu... Ou que ainda não encontraste a pessoa certa. Certo. Porque quando encontrares a pesa certa... não vais querer saber de mais ninguém, não te vais interessar por outras pessoas, não vais querer ter outras experiências. Não é? Isso é tão... É mentalmente tão redutor. E eu entendo que isto seja... É um tema difícil. Eu às vezes, quando estas conversas surgem assim num ambiente de coaching, ou até às vezes no meio de um curso, quando estas conversas surgem, eu sei que estas conversas podem ser extremamente difíceis, sobretudo para alguém que sempre foi educado só dentro do paradigma e fez as suas escolhas de vida também à volta do paradigma, ao ponto de eu questionar o paradigma agora também é questionar-me a mim e questionar a minha vida e questionar o meu relacionamento. Eu acho que também o importante aqui lembrar que o questionar o paradigma não quer dizer que não se queira viver a monogamia. Claro Né? que não. Eu acho que às vezes quando se começa a falar dessas coisas, como tu estavas a dizer, dentro do paradigma, a monogamia e o casamento feliz durante não sei quantos anos para a vida é hierarquicamente superior, não é? Mas o contrário não é que a não monogamia seja superior. Sim, eu acho que são duas coisas bastante diferentes. Tu viveres um relacionamento monogâmico porque é isso que tu queres, é isso que tu sentes e é isso que te permite viver em alinhamento agora, ou viveres num relacionamento monogâmico porque é a única opção. Certo. São duas coisas muito diferentes. Certo. Não é? E também, mais uma coisa é perceber que aquilo que escolhas agora não precisa de ser uma escolha para sempre. Certo. Não é? Quer dizer, se estiveres dentro do paradigma monogâmico para a vida, é para todo sempre. Não, mas o que estamos implicitamente a propor aqui é que uma coisa não exclui a outra. Aliás, nesse paradigma mais agressivo que eu estou a falar, é assim, sabes como é que tu provas amor por outra pessoa? É detestando-a, mas mesmo assim continuando com ela. Não é? É assim que tu mostras amor. Eu sempre amei aquele homem ou aquela mulher, mesmo detestando, fiquei com ele, e é assim que... Isso é uma visão, não é? E é como tu estavas a propor, se nós olharmos para isso como uma das muitas opções que nós temos à nossa disposição, acho que é o que é. Opção. É uma opção, só que em vez de uma opção pode-se transformar numa obrigação, ou podemos viver a obrigação sem sequer ter descoberto que estamos a viver uma obrigação. Não é? Mas numa relação, a relação tem que ser fixe para as duas pessoas. Não é? Só porque eu quero uma coisa, não quer dizer que essa coisa é a mais certa para a relação também. Não é? Por isso que isto dos relacionamentos torna-se num belo curso de desenvolvimento pessoal. Sim, porque
a honestidade radical é eu poder... É eu dizer-te aquilo que penso, aquilo que sinto e falar também dos meus desejos e das minhas fantasias e das minhas vontades. Só que é diferente de impor isto, dizer, olha, como eu quero, fiz. Isso não, eu não posso ter uma relação não monogâmica e tu uma relação monogâmica. Não, isso não existe. Não, a nossa relação aí... Sim, Não é? sim, porque a relação inicialmente é dos dois. Exato, Não é? exato. Essa por acaso foi boa, essa que disseste. Porque eu conheço pessoas em que um tem a relação não monogâmica e o outro tem a relação monogâmica. Só que não conta. Mas se não conta, se não conta, isso é só uma parvoíce. Mas se conta, então, e está tudo bem, então ambos têm uma relação monogâmica. Sabes, eu um bocadinho, eu lembro-me há muitos anos atrás, ouvi alguém a dizer que um casal que se casou na igreja, mas só um é que se casou na igreja. Lembras-te dessa situação? Não. Eu não sei como é que é possível. Um casou-se pelo civil só e o outro foi na igreja, mas estavam na igreja. E fez-me um bocadinho de confusão. Olha, mas quando se está a ler coisas em língua inglesa, às vezes aparece uma descrição de um tipo de relacionamento que é o DADT, Don't Ask, Don't Tell, em que as pessoas mantêm uma relação em que, ok, nós temos uma relação os dois, pá, eu não te faço perguntas, tu não me fazes perguntas e eu não te conto coisas que tu não me perguntaste e tu não me contas coisas que eu não perguntei. Como não fazemos perguntas um ao outro, nenhum de nós conta nada um ao outro, mas também é que é um acordo. Assim não andamos a mentir um ao outro porque é tipo, não quero saber, não me contes. Né? E isso, para algumas pessoas, acho que isto podia dizer, isso era a minha relação de sonho. Eu fazia a minha cena e o outro fazia a cena dele. Só que isso está tão distante daquilo que nós propusemos aqui no início como a honestidade radical. É uma possibilidade. É uma possibilidade, não é? Eu acho que é uma possibilidade e tudo depende de quais são as intenções que levamos para a relação, não é? Sim. E eu acho que se somos pessoas dedicadas ao nosso desenvolvimento pessoal, à partida colocaríamos esse tipo de opção de lado. Diria eu. Sim. Sabes que eu por causa das minhas próprias vivências e das vivências de tantas pessoas com quem eu pude falar sobre este assunto, eu tenho uma visão que talvez tenha transformado num paradigma. Ou seja, talvez eu tenha dificuldade às vezes em ver para além desse paradigma. Mas o meu paradigma diz-me que quando alguém diz há coisas que eu não conto ou há umas coisas que não interessam ao outro e eu guardo só para mim, mas não há problema nenhum. O meu paradigma diz isso é bullshit. Em algum ponto tu estás a sofrer por causa disso, em algum ponto tu estás a esconder e a não ser que estás a usar uma máscara por causa disso. E no meu paradigma isso não é interessante. E falo disto por causa dos momentos em que eu escondi, por causa dos momentos em que eu usei máscaras e por causa dos momentos em que outras pessoas me falam a mim sobre as máscaras que as utilizam. Consequências disso. E sobre as consequências de utilizar essas máscaras e esses segredos. Isto é uma conversa que eu acho que para muitas pessoas é tipo... está para lá daquilo que elas conseguem imaginar, é a conversa onde elas se sentam com a sua mulher, com o seu marido, com a namorada, com o namorado, com a pessoa com quem têm uma relação romântica e dizem, olha, eu tenho vontade de ter experiências com outras pessoas. Ou eu não sei se tenho vontade ou não, eu tenho aqui às vezes... Tenho pensado nisso. Ou no outro dia estava a olhar para aquela pessoa e tive assim uma sensação que isto é tão... Só o lançar isto para a conversa é tão assustador que é melhor estar calado. E melhor estar calado, e isto posso lidar com isto de várias formas. Posso-me punir, que é, eu não deveria pensar isto, eu não devia sentir isto, há alguma coisa de errado comigo, vou-me punir. Ou então vou punir a outra pessoa, que normalmente é um processo mais inconsciente, não é? Que é... A culpa é da outra pessoa, não é? Ela não me dá tanta atenção, mas esta outra pessoa dá, portanto a culpa é de... Sim, começa a jogar esse jogo. Ou então começa a sentir uma certa frustração porque há alguma coisa dentro de mim que está a procurar brotar, não é? Está a procurar nascer e eu estou a reprimi-la. Isso faz-me sentir frustração e posso associar a frustração ao meu relacionamento. Não é? E posso-me começar a sentir preso dentro do relacionamento. E posso começar a criar
momentos de tensão e discussão, e há aqui alguma coisa que não está a correr bem, e o problema, obviamente, é o outro ou é o relacionamento. E se calhar, se eu conseguisse encontrar uma forma de verbalizar aquilo que eu estou a pensar e a sentir, talvez, Surjam talvez, surja, mais opções. talvez surjam novas possibilidades. E não é isso, o desenvolvimento pessoal é isso, se como queremos levá-lo também para esta área de relacionamentos, de começarmos a perceber que há várias formas, há várias constelações, há várias maneiras e há várias opções que podemos tomar juntos. Somos dois, somos mais, também e mais pessoas, mas é essa. E de perceber de não cairmos naquela armadilha da limitação. Não é? Também podemos... Conheço pessoas que em outras áreas da vida só pensam em soluções novas, são grandes empreendedores, não é? Estão sempre à procura de novos caminhos, novas soluções, novas tecnologias, mas na área de relacionamento, it's one way, não é? Sim. Há só um caminho. É um one way para si e um one way para todos. Yeah. Porque eu acho que isso é o aspecto mais perverso desta conversa que nós estamos a ter. É que eu gostei muito de quando tu introduziste a ideia de que contemplar a possibilidade da não monogamia não quer de todo dizer que tu queres ter relações não monogâmicas. Exato. Não é? Porque tu podes querer ter relações monogâmicas, podes te sentir extremamente bem com as relações, com a tua relação monogâmica, e podes viver toda a tua vida com aquela pessoa só e ser muito feliz com isso. Está tudo ótimo. Aceitar isto, aceitar as relações não monogâmicas, não implica vivê-las. Exato. Só que muitas vezes o contrário também é verdade, que é o querer a monogamia não implica que todos a queiram e que todos sejam obrigados a viver nem a ao monogamia. contrário. Sim, Não, claro. nem uma pessoa que acredita que a não monogamia é mais certa para ela, Sim. Também engloba, não é? Pode ter o mesmo tipo de pensamento. Porque isto também pode acontecer, não é? Que é, tu podes acreditar muito, estás dentro do paradigma das relações não monogâmicas e então achas que toda a gente... Julgas toda a gente numa que relação está monogâmica. em relação monogâmicas é porque não exploraram, é porque não são livres, é porque não comunicam, não é? Exato. E acho que o que o desenvolvimento pessoal nos tem ensinado a nós é que as coisas, quando são feitas de forma honesta, congruente, vulnerável, não é? Há tantos cenários, há tantas pessoas, há tanta subjetividade, há tantas verdades, não é? Yeah. Há tantas verdades. Yeah. Mas esta é uma verdade que às vezes é mesmo difícil de viver. E entra aqui em ação... E não só viver, falar. Sim. Falar é difícil. E entra aqui em ação um mecanismo incrível. Eu já tive esta conversa com muitas pessoas que me dizem assim, eu até conseguia ter relações com outras pessoas, agora não conseguia lidar com o facto da minha mulher ou o meu marido, não consigo lidar com essa ideia. É. Não consigo lidar com a ideia de o ver com outra pessoa ou de saber que ela esteve com outra pessoa, não consigo lidar com isso. Mas isso volta outra vez, mesmo para o início da nossa conversa de hoje, não é? Se calhar ainda mais intenso, que no início era, será que eu devo contar ou posso contar as relações anteriores? Agora é falar de coisas que estão a acontecer agora. Tá? Isso é de facto levar isso para um outro nível de autoestima. Aqui a autoestima vai ser testada até ao limite, quase. Definitivamente. É um belo desafio. É um belo desafio. Porque só imaginar pode ser um belo desafio. Então, acontecendo mesmo, é um desafio maior. É um desafio maior. Pode ser. Sendo que é um desafio que pode ser muito interessante de viver em dupla. Ou seja, porque esse é um desafio que está a acontecer agora dentro do relacionamento. E eu acho que há muitas pessoas que têm medo de, nós os dois até já falamos um bocadinho sobre isso, e até há abertura suficiente para experimentar, dar aqui um espaço. Só que temos medo que estes passos não tenham retorno. Que é, isto vai correr mal, eu vou ficar cheio de ciúmes e depois vou ter que viver com isto a vida toda e não vou aguentar. Não é?
Portanto, são uns passos mesmo interessantes. Eu acho que uma boa ideia pode ser questionar a tal conexão que existe ou não existe. Certo. Não é? Questionar quão seguro é que eu me sinto quando não estamos juntos. Quantos fios é que nós temos Quantos a fios atar-nos? é que Porque temos se forem aqui entre poucos, aqui Se calhar há outras coisas a fazer primeiro, não é? aqui para entrares na aventura da não monogamia, se calhar precisas ter mesmo muitos fios. Yeah. Não é? Interessante, esta metáfora vai ficar. Quantos fios? Não, mas é algo a refletir sobre, não é? Sim. Acho que, sim, só porque estamos juntos há muitos anos não quer dizer que exista muita conexão ou que haja muitos fios. Sim, às vezes há pessoas que têm uma relação ainda muito recente e a conexão já é muito profunda. Certo. Não é? Já é E muito a conexão sólida. que estamos aqui a falar agora não é só aquela paixão inicial Sim. de que, não é? Sim, Que és a pessoa mais espetacular do mundo. Mas, curiosamente, nós quando pensamos nos nossos relacionamentos, românticos ou outros, pensamos nas nossas amizades, por exemplo, como é que nós sabemos que temos uma amizade com alguém que é profunda e robusta? Porque provavelmente já lidamos com desafios, Yeah. já lidamos com chatices, já lidamos com discussões, com desavenças e a relação perdurou. E é isso que também, às vezes, nos relacionamentos românticos, a pessoa diz, olha, eu confio muito nele ou nela, temos uma relação muito profunda, as coisas pelas quais nós já passamos, não é? E já passamos por muita coisa, muitos fios se partiram, mas nós continuamos aqui. Olha, isso é uma coisa boa para ter em mente para aqueles que lidam, por exemplo, com uma traição, não é? E para se lembrarem que isso é uma perda de confiança muito, muito grande, mas que do outro lado desse túnel pode ser criado um nível completamente diferente de confiança. O que quer dizer que também no explorar relações não monogâmicas, se fizer sentido para ambas as pessoas a exploração, não é? E como tu propuseste, o facto de eu estar ok com o explorar não quer dizer que agora vai ser assim para toda a Certo. vida, não é? Eu estou ok com a exploração, ou com uma treinada exploração. Mas durante essa exploração podem-se partir alguns fios, porque estamos a entrar num território desconhecido, que agora estou a lidar com o ciúme, agora apareceu aqui uma insegurança, mas afinal ela agora interessa-se por aquele tipo de pessoa, mas o que é que... Mas espera aí, eu não sou nada assim. De repente as inseguranças podem aparecer outra vez. Só que da mesma forma que esses fios se partem, depois o facto de mas continuamos juntos, ou agora ela está aqui outra vez comigo, não é? Que nós expormos-nos às vezes de uma forma quase deliberada a essas situações onde alguns fios se partem, só para depois descobrirmos que a conexão ficou mais poderosa. Aparecem mais fios, não é? Porque agora podem existir experiências em conjunto que ainda intensificaram mais. Sendo que de qualquer modo tem que haver uma base relativamente sólida de fios. Eu acho que tem que haver bué de fios e não podem ser fios daqueles fininhos, tem que ser uns fios. Umas cordas. É que também podemos falar, assim, uns cabos de aço. Também a metáfora depois vai ser desenvolvida, também para meter isso, o material do fio. Sim, isso é que dá quando tudo assim espontâneo. Olha, estas conversas vai-se criando. Por falar em fios, nós fomos dando corda à conversa. Já não sei quanto tempo vai, mas acho que se calhar... chega. Sim, mas acho que ainda ficaram aqui mais umas pontas soltas para continuarmos a explorar no futuro, em mais conversas sobre relacionamentos. Né? Olha, se calhar podíamos propor que quem já está no grupo do Telegram e quem se vai juntar agora ao grupo do Telegram, que aproveite para nos mandar mensagens. Sim. Aí só às vezes sentirem que, olha, tenho aqui uma coisa que eu gostava de sugerir e não estou 100% à vontade em colocar aqui no grupo. É fácil mandar diretamente para nós através do Telegram também. Né? Sim. Ou no Instagram, ou não sei de qual. Sim, em coisas que acabam em gram ou em coisas que acabam em book. nas várias redes sociais que todos vocês conhecem. Sejam curiosos. Olha, antes de terminarmos, queria só aproveitar a oportunidade para... muitas pessoas têm colocado perguntas diretamente a mim, a ti ou à Life Training, né? A empresa através da qual nós entregamos os nossos cursos, sobre o que é que está a acontecer com os cursos do Pedro e da Bia, porque nós íamos ter cursos em abril, em maio, em junho, que ficaram, obviamente, adiados. E nós reestruturamos os nossos cursos todos
e portanto acho que no próximo episódio talvez já consigamos... Temos belas notícias, Já acho eu, teremos porque acho que belas, estou feliz com isto que soluções que se encontraram e acho que melhoramos significativamente aqui a nossa oferta. Acho que foi as pessoas com quem eu já tenho falado sobre a nossa nova oferta, incluindo alunos que já estavam inscritos nos cursos, o feedback está a ser espetacular. Estou muito contente com isso. É sempre assim, um bocadinho antes de lançar. Mas, portanto, em 2020 vão acontecer coisas... Ainda em 2020 vão acontecer coisas mesmo muito boas e muito mágicas. Olha, e falem muito sobre relações, sobre sexo, em vez daquela outra coisa que toda a gente fala sempre agora. Qual é aquela outra coisa? E já não me lembro. Já não me lembro. Não. Então, ok. Obrigado pela conversa. Obrigada, Pedro.